E na aula passada nós vimos o conceito principal, que é o fato social. Que os fatos sociais são externos, geral, afeta todos, e é coercitivo. Ele impõe regras, valores, normas, leis, certo? Então você pode ver, a sociedade, quando o indivíduo nasce, a sociedade já está estruturada. E ela pesa sobre o indivíduo, certo? Quando você nasce, você tem que já entrar nos eixos da sociedade e escolher um caminho dentro que já estão colocados. A iniciativa do indivíduo, ela é restrita nessa perspectiva, né? Aqui, como vocês podem ver, o Weber, que faz parte de um grupo de sociólogos alemães. Nessa fase, na segunda metade do século XIX, surge então uma série de sociólogos na Alemanha, a maior parte deles debatendo com o legado do Marx. A análise que o Marx fazia se tornou incontornável. Como é incontornável? É para você conseguir debater qualquer coisa no sentido das ciências sociais, você é obrigado a debater com as ideias dele. O Weber abriu um novo caminho na sociologia, apartada da noção de transformação social. O Weber achava que a sociologia ela não tinha que se preocupar com o que poderia ser o mundo, ou com as formas que o mundo poderia assumir, né? Mas sim de apenas compreender os aspectos que predominam na sociedade e que orientam as ações. E nesse sentido, como vocês podem ver os exemplos aqui, eu fiz o desenho inverso que eu fiz ali do Durkheim. Se para o Durkheim todas as sociedades pesam sobre o indivíduo, aqui está pautado mais nas escolhas dos indivíduos. Os indivíduos fazem escolhas. E o Weber quis ressaltar isso. Que a pessoa não se conecta à tradição, à cultura, à vida política, às regras sociais, apenas por imposição. Mas cada vez que você aceita uma das regras, alguma das imposições da sociedade, você o faz, porque isso lhe traz alguma conexão, né? E aqui ele vai desenvolver um conjunto de ideias, a principal delas são os tipos ideais de ação social. Ele vai dizer que as pessoas se conectam quando você nasce, você vai ser introduzido na sociedade, é verdade, mas que você vai se conectar a esses elementos estruturantes, determinantes da sociedade, de acordo com três formas principais. A principal dela é a tradicional, a primeira delas é a tradicional. Ou seja, quando você nasce, a cidade está colocada, vamos supor, seu pai é corintiano, sua mãe é corintiana, seu irmão é corintiano, você, como todo mundo da sua família já é corintiano, você tenderá a ser corintiano, certo? Não necessariamente você vai seguir essa norma, mas você tem um elemento, uma estrutura social, um conjunto subjetivo de escolhas que acaba influenciando a sua própria escolha. Uma outra forma também, ou menos você pode pensar, por que vocês estão aqui fazendo um cursinho pré-vestibular? Se eu vou perguntar para vocês, provavelmente, se eu vou fazer uma pesquisa aqui agora, eu vou achar os três motivos aqui. Um tradicional, você quer fazer o vestibular, vai ficar na universidade, óbvio, né? Isso é mais óbvio. Mas por que fazer uma universidade? Alguns de vocês vão querer fazer uma universidade porque o seu pai fez faculdade, sua mãe fez faculdade, sua irmã fez faculdade, certo? Seu avô fez faculdade, sua bisavó fez faculdade, todo mundo fez faculdade, então você também quer fazer faculdade porque já é um elemento estabelecido na tradição familiar, certo? Ou pode ser também afetiva, né? Tem gente que quer fazer a faculdade porque, vamos supor, ama enfermagem, eu amo enfermagem, eu amo cuidar das pessoas, então eu tenho uma coisa, eu gosto de cuidar, eu gosto do afeto, vamos supor. Então aqui seria uma relação afetiva, guiada por sentimentos, certo? Então você se conecta àquela profissão porque você acha que você tem a ver com a sua personalidade, certo? Ou pode ser racional. Uma parte de vocês também vai pensar em fazer a faculdade simplesmente porque fins em cálculos racionais. Se eu fizer a faculdade, eu vou ganhar melhor, eu vou ter mais respeito social, certo? Eu vou ter uma estrutura de emprego melhor ao longo da vida e para sempre vou ter uma profissão. Então eu não vou precisar me rebaixar a níveis salariais com o qual eu não concordo, nem ser obrigado no meu trabalho por elementos que eu não concordo. Vou chegar, exercer meu trabalho, a minha profissão, vou receber meu salário e vou ser pago por aquilo que eu não fiz, certo? Essa aqui é uma forma racional movida por fins. Um cálculo racional, você calcula o que você tem que fazer, então o que eu tenho que fazer para ter isso? Para eu ter esse salário, com essa parte dessa estrutura social. Então como é que eu faço para ter esse emprego melhor, essa renda melhor? É simples, eu vou terminar a escola, vou fazer o cursinho, certo? Vou prestar o vestibular, vou entrar na faculdade, vou fazer os 4 anos de faculdade, vou sair, vou ter vou ter um diploma, vou conseguir um emprego, com esse emprego vou poder financiar uma casa, vou poder financiar um carro. Então você vai calculando, aí eu vou poder ter uma esposa, aí eu vou poder ter um filho, aí meu filho vai poder estudar na escola, uma escola particular, meu filho vai entrar na faculdade. Pronto, você fez uma série de cálculos. E obviamente estão fazendo por cima, uma parte de vocês já fez esse cálculo que eu falei aqui várias vezes. Pode ser racional, movido por valores. E você considera importante também ter uma profissão, certo? E isso pode ser por um valor religioso, né? Pode ser por um valor ético,
porque você precisa fazer alguma coisa para a sociedade. Então são 3 formas tradicionais, são 3 tipos ideais de ação, conhecidos como grandes tipos de ideais. O verbo vai dizer que não necessariamente tem que estar uma coisa ou outra, né? Ou só tradicional, ou só afetiva, ou só racional. Esses vários elementos eles podem se misturar e compor um motivo próprio de cada pessoa. Como vocês podem ver, é um tipo interessante para pensar a sociedade, para pensar a ação do indivíduo. Ao invés de pensar como pensava o Durkheim, por exemplo, quando ele fala da educação, que a educação é uma ação que as sociedades, que as gerações anteriores exercem sobre as novas gerações. Então você está lá, você nasceu, você recebe educação, você recebe a formação acadêmica, você recebe o curso técnico, porque tipo, a sociedade impõe para você tudo. Aqui não, aqui você tem alguns motivos que te conectam. Lá é só a imposição da sociedade, a sociedade pesa sobre os seus ombros. Aqui não, aqui você se conecta também com a vontade de iniciativa própria, subjetivo. E nesse sistema de ideias aqui, o Weber descobre outra coisa, que é a teoria dos tipos de dominação. E vai dizer também que, quando vai analisar o governo, existem também tipos de dominação e elas também têm algumas características. Por exemplo, por que uma pessoa aceita, quando ela vive no nosso regime, por exemplo, por que a pessoa aceita determinado tipo de governo? Um dos elementos que você aceita é por causa da tradição, ou determinado tipo de políticos. Então você tem sempre o mesmo discurso, tem sempre a mesma postura. Vamos pensar no caso da corrupção. A gente sabe que o político é corrupto, que ele vai roubar, a gente fala, mas todo político rouba mesmo, sabe? Então você faz ainda assim, mesmo sabendo que o político rouba, você vai e vota no próximo político do ano que vem, que é do mesmo partido, inclusive, que você sabe que vai roubar. Outro tipo de dominação também, por que você aceita a dominação do Estado? Por que você aceita determinadas coisas que o Estado faz com você? Simplesmente porque é lei, então de seguir a lei, não pode se indispor com a lei. Porque é uma forma de dominação, está colocada, ela está estruturada e ela estabelece punições. Então é melhor seguir a lei do que sofrer as sanções que a lei impõe. A terceira forma de dominação é a dominação carismática. O que é a dominação carismática? É quando aparece algum líder, algum político, que ele parece ter dons ou capacidades especiais. Por ele acreditar e conseguir passar para você que ele tem alguma coisa especial, normalmente uma conexão com Deus, com a família, com a propriedade, e acaba legitimando a dominação. Então aceita determinado tipo de político, porque parece para você que ele tem um dom excepcional. Então é uma dominação carismática. Aí tem muito pelo jeito que a pessoa se comporta, pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela fala. Quando ele vai analisar o Estado, ele vai dizer que o Estado é um aparato burocrático, detentor do monopólio da violência legítima. O Estado existe, domina e exerce a dominação política por meio de um monopólio da violência. Por exemplo, se você passar na rua e você vê uma abordagem policial e os policiais batendo numa pessoa na rua, a pessoa algemada e apanhando, o que você vai fazer? Normalmente, você vai passar reto. Por quê? Porque você é covarde? Não necessariamente. Porque você imagina que alguma coisa errada a pessoa deve ter feito. Certo? E se a pessoa fez uma coisa errada, ela está sofrendo ali um tipo de violência legítima. Correto? Ela deveria ter feito alguma coisa que ela não deveria ter feito. Mas ela fez realmente? Você não sabe. Mas você acredita, a sua concepção, fala, não, alguma coisa aconteceu ali, não vou me meter, senão pode sobrar para mim. Certo? E o Estado, por exemplo, o Estado tem o monopólio das armas. Né? O Estado confere o monopólio das armas. E ele diz quem pode se armar ou não. Por exemplo, você pegar 2 pessoas com uma troca de tiros, um policial de um lado, uma equipe de policiais de um lado, e do outro lado uma equipe de criminosos, comprovadamente já criminosos, certo? Não estou falando aqui de pessoas inocentes que a polícia mata às vezes, estou falando de pessoas realmente criminosas, e está tendo uma troca de tiro, e morre um do lado de lá e o outro do lado de cá. Os 2 casos são formas de violência, certo? Porque o policial matou o cara, e o cara matou o policial, então dos 2 lados são violência, mas uma é considerada legítima e a outra não, certo? Exatamente. Mas essa é a questão. A gente vê que é errado, porque se a pessoa já está ajoelhada no chão, algemada, ela não deveria estar apanhando. Lembra do caso Freud? Ele não deveria estar apanhando, certo? Já está algemada, a pessoa está rendida. Não há motivo para ela sofrer uma violência. E você sabe que não, mas você sabe que o Estado está armado, o policial está armado, é um quadro de violência ali, é um quadro legitimado pela sociedade que é um policial, ele é investido. O policial, a polícia e o exército são as únicas pessoas autorizadas a praticar violência. Entende? E ela é instituída socialmente, ela tem uma legitimação. Todo mundo legitima a polícia, sobretudo quando não é contra você. As pessoas só acreditam que a polícia age fora da lei quando é consigo mesmo. Eu falo, nossa, mas eu não fiz nada. Eu fui fazer um protesto, aí eu levantei a plaquinha, o policial veio me bater na minha cabeça com o cacetete.
Não fiz nada de errado, é meu direito de protestar. E quem passa na TV fala, se a polícia bateu nesse cara manifestante, é porque coisa boa não fez. Professor. Então, é legítimo. Tem uns outros elementos também, que é interessante, e vai trabalhar com 3 elementos. E tem tudo a ver com isso também. Um deles é a burocratização, que vai dizer que na modernidade, ou na idade moderna, a partir daqui, tem uma série de coisas que vão acontecer. Porque aqui é a fase final, século final, do feudalismo. Sabe que o feudalismo é um sistema dominado pela religião. No caso aqui, pela religião católica, né? E a gente vai ter uma reforma protestante nesse processo. Quantas teses são? 90 aí? 96. 95 teses escritas em 1517. Certo? Quebrava a igreja. Isso, aí se dividia a igreja, porque é a corrupção da igreja católica, então vai fundando uma nova religião. E como você vai ter uma transformação no modo de produção, a galera vai sair do campo para começar a se concentrar nas cidades, vai aumentar a produção, vai ter industrialização, uma série de avanços tecnológicos, vai ter então também uma criação de mais cargos no Estado para administrar a sociedade. Nesse processo, vai fortalecer o processo de burocratização, certo? De criação de instâncias administrativas na sociedade. Outro elemento também é a racionalização. Se antes a sociedade era muito movida por misticismo, pelo poder da religião, agora vai ganhar espaço a ciência. Daí que a mesma problemática que trata o Auguste Comte, que trata o Durkheim, que trata o Weber agora também. Na questão da religião, o Marx fala 2 coisas. A primeira coisa, que a religião ela é uma teoria do tudo. Quando você não tem um argumento científico para explicar aquela coisa, a religião serve para explicar. Né? Ela é um elemento de comunhão também, que as pessoas acabam atingindo os valores, então tem uma comunhão social, mas ela também é uma forma de falsificar a realidade. Você aceitar a miséria, pensando que depois disso você vai ter uma coisa melhor. Então, essa racionalização, e nesse processo, quando você tira o elemento mágico, abstrato, você entra no processo de desencantamento do mundo. O mundo perde seu encanto, certo? Deu hora já? Sim, senhor. Tá bom, próxima aula.